Cara, se você clicou nesse vídeo é porque você sofre com um problema de lentidão no seu PC. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 programas que quase todo mundo tem e que matam o desempenho do computador. E muitas vezes você nem sabe que ele tá lá porque não foi você que colocou. E detalhe, esses programas podem estar roubando os seus dados bem na sua frente e sem você perceber. Muitos desses programas são os adwares, que eles são instalados junto com outros programas e fica lá ocupando espaço e desempenho do seu computador, que dá uma dor de cabeça na hora de mexer. E os primeiros programas que eu vou te falar, dois, que eles são da mesma classe, vamos colocar assim, são dois antivírus, para vocês terem noção do nível disso. O primeiro deles é que praticamente todo mundo tem, que é o McAfee. Cara, o McAfee, ele é tão pesado que vocês não têm noção. Esse antivírus, ele fica rodando em segundo plano e ele ocupa grande parte do seu processador e também da sua memória. Na verdade, antivírus, ele tem muito pouco. Tem opções muito melhores hoje no mercado e que entregam coisas melhores do que ele. O McAfee virou mais um grande centro de ferramentas que o usuário acaba não usando. E aí, para comportar toda essa parafernália que ele carrega, que a gente acaba mesmo não usando, ele ocupa muita memória e muito processador. Se você tiver um McAfee, aperta Ctrl Shift ESC e vê os processos do McAfee aí. Ele deve estar ocupando mais ou menos 15 a 20% do seu processador e vai saber quanto de memória, eu nem sei. Inclusive o McAfee, ele esteve envolvido em venda de dados dos seus usuários em diversas ocasiões. Uma das ocasiões mais notórias foi em 2019. Ou seja, além de ser um antivírus que não faz tanto a função de antivírus dele, é mais de ferramenta, ele ainda vende os seus dados. E é por isso que você tem que tomar cuidado. E pegando esse gancho, a gente também tem o Norton. E o Norton segue a mesma linha de raciocínio. Ele tem muitas ferramentas, muita questão de limpeza, de proteção de VPN, aquela coisa arada toda que você acaba não usando, você quer só um sistema ali de antivírus, acaba pagando caro na licença e ele fica só ocupando processamento e memória do seu computador. E um bônus aqui que segue na mesma linha de raciocínio desses dois é o Avast. O Avast também antigamente tinha aquela famosa mensagem, as definições de vírus foram atualizadas, que eu já escutei muito durante a madrugada, porém agora ele vem cheio de funcionalidade, é um antivírus muito caro e que atrapalha mais do que ajudar. Bom, João, beleza então. Então eu não vou poder usar o antivírus? Claro que não. Você pode usar o Defender do Windows, que é um antivírus bom que pega diversas ameaças e ameaças inclusive um pouco mais sofisticadas, mas não tanto quanto antivírus pagos. Uma ótima opção hoje em dia e que eu vejo falando muito é sobre o Panda. O Panda é um antivírus muito mais leve, é grátis e que consegue cumprir muito melhor a função de antivírus do que esses outros que vêm por aí. Pessoalmente eu uso o Defender, que ele já me supre aqui. Porém, como eu sou antenado no mundo da tecnologia, é mais difícil de eu clicar em sites maliciosos e cair em algum golpe, mas pode acontecer. Vamos para o segundo programa, querido por muitos no passado, mas que hoje é só um peso para o seu computador, o CCleaner. No passado, o CCleaner foi um ótimo software. Ele fazia a limpeza ali dos arquivos temporários e de alguns programas, porém o tempo foi passando e assim como os antivírus, ele começou a ficar pesado demais, ter muita coisa e sem contar que ele teve uma falha de segurança enorme. Por ele instalado na sua máquina, eles conseguiam roubar os seus dados. Isso acabou muito com a credibilidade do CCleaner e acabou que ele caiu no esquecimento das pessoas. Então acaba que ele não faz o papel direito, ele ocupa muito processamento, inclusive se ele ligar junto com o Windows, e você praticamente não usa ele. Então é só mais um daqueles programas que só servem para pesar o computador. Para você contornar isso, para você conseguir limpar o seu computador e deixar um pouco melhor, você pode fazer manualmente mesmo, que é simples de fazer, é só excluir os arquivos que vocês não usam que vai dar certo. E terceiro programa, e agora, esses próximos programas vocês vão chamar de lunático. Mas antes de sair do vídeo, escuta o que eu tô falando, que vocês vão entender onde que eu quero chegar. Terceiro programa é muito polêmico, o Microsoft Edge. Cara, como que eu vou explicar isso? A Microsoft, ela faz navegadores desde a época do Windows, sei lá quanto, que eu nem lembro. Mas o Windows Explorer já era muito ruim, era muito mal otimizado, e aí veio o Microsoft Edge. E eu vou falar com vocês. Eu prefiro usar o Google Chrome, eu pessoalmente uso o Google Chrome do que o Microsoft Edge. O Edge ocupa muito espaço de memória, mesmo na hora de você ligar o computador. Ele é mal otimizado para muitas coisas na produção direta. Então, cara, sinceramente, eu prefiro não usar. A única hora que eu uso o Edge é depois que eu formato um computador e aí eu vou instalar um outro navegador. Aí eu preciso usar ele. Mas se não for isso, assim que eu acabo de instalar o navegador, ele é um dos primeiros programas que eu desinstalo. E dá uma olhada, igual você fez com o McAfee. Aperta Ctrl Shift ESC no seu computador aí, vai abrir o gerenciador de tarefas e dá uma olhada em quantas tarefas que ficam abertas com o Microsoft Edge, mesmo ele estando fechado, não faz nem sentido. Mas se você estiver procurando por uma opção mais soft, que ocupe menos memória, você pode optar pelo Opera, que é um navegador que você consegue inclusive controlar o quanto de memória que ele vai gastar. E tem também o Brave também é muito bom. Porém, a desvantagem desses dois é que eles não são tão bem otimizados, não tem tantas funcionalidades como o Chrome tem. Eu aconselho a usar o Chrome, se o seu computador for ok, abandona o Edge, ou você usa o Opera ou o Brave se o seu computador for um pouco pior.
Eu já tô me passando por lunático, mas agora vai piorar um pouquinho, né? Fica comigo que você vai entender. E esse programa aqui que é odiado por muitos, o Teams. Ah não, João, você falou pra mim pra desinstalar o antivírus. Você falou pra desinstalar o Edge. Agora tá querendo tirar o meu trabalho também? Calma, eu não falei isso. Quando eu falo do Teams, eu estou me referindo ao aplicativo do Teams no computador. O aplicativo do Teams consome muito processamento e muita memória. Percebe para você ver, sempre que você está aberto ali no Teams com alguma coisa da faculdade ou até uma coisa do trabalho que muita gente usa para trabalho, seu computador fica lento, fica mais pesado. Depois que você fecha o Teams, ele dá uma respirada a mais, porque o Teams ele ocupa muita memória RAM. Então, tá, mas espera aí, João. Então você tá falando para desinstalar o Teams? Sim, tô te falando para desinstalar o Teams, porém tem uma solução. Só você usar o Teams no navegador. Porque ao invés de você ocupar memória com o navegador e com o Teams aberto, você ocupa o espaço de memória só com o navegador. Obviamente, ele vai ocupar um pouquinho mais de memória com o Teams aberto, porém ele não vai ocupar tanta memória quanto o Teams fosse aberto sozinho como um aplicativo no computador. Ou seja, não é para você parar de usar, muito menos parar de trabalhar. É simplesmente para você usar o Teams como uma outra guia no seu navegador que também vai funcionar a câmera, vai funcionar o microfone, só você fazer as configurações básicas que vai funcionar e não vai ocupar tanta memória RAM e processador do seu computador e seu computador vai ficar um pouquinho melhor. E eu quero convidar vocês também para conhecer o meu projeto Mestres da Montagem. É um curso completão onde eu ensino desde o básico até o avançado como montar um computador gamer, escolher as peças, fazer organização de cabos. Então, é um curso onde eu juntei 10 anos de experiência desde a época que eu comecei até hoje, tudo que eu aprendi para você montar um computador perfeito para você. Então, clica aqui no primeiro link da descrição, Mestres da Montagem, e garanta a sua vaga, que pelo conteúdo aplicado no curso tá de graça. Bom, e saindo dessa polêmica toda, o quinto e último programa é o Torrent. Se você tem Torrent instalado no seu computador, eu já sei para o que você usa, tá? Não passa despercebido. Porém, o Torrent é um daqueles programas que ele fica aberto em segundo plano, fica ocupando processador e memória, ele fica lá semeando, né? Semeando é quando ele fica mandando upload para algum servidor, e aí você vai ficar gastando internet, você vai ficar gastando memória e processador. Ou seja, não tem por que você ficar com o Torrent no seu computador, a não ser que você trabalhe com ele, precise 100% dele estar ali. Mas, caso contrário, depois que você baixar os seus programinhas aí, só vai lá e desinstala ele, deixa ele desativado, que fica muito melhor, não ocupa espaço de memória, muito menos de processador, e o seu computador vai ficar melhor também, consequentemente. E agora eu vou te dar uma dica bônus que você vai conseguir otimizar melhor o seu computador desabilitando esses programas na inicialização. E bom, já aqui na tela do computador vocês vão usar um atalho que é o Ctrl+Shift+ESC, que é aquele atalho que eu falei para você olhar quais processos estão abertos no seu computador. Quando você apertar Ctrl+Shift+ESC, vai aparecer essa tela aqui. Você vem bem aqui em aplicativos de inicialização e aí vai ter todos os programas aqui que eles iniciam junto com o Windows. Aí você pode desabilitar aqueles programas que você não usa. Por exemplo, o NDES que eu não uso, deixa desabilitado. Esses aqui ficam desabilitados, porque esses programas eles não precisam estar no computador para conseguir funcionar. Igual aqui, ó, o Google Chrome eu vou desabilitar, porque não tem por que ele está habilitado. O Microsoft Edge está desabilitado, o OneDrive está desabilitado. A Steam também eu vou desabilitar, porque não faz sentido a Steam estar aqui. Igual eu falei para vocês, o Teams também está desabilitado. Eu só não deixo o Google Drive desabilitado, porque eu uso o Google Drive, senão eu vou ter que ficar abrindo ele toda hora. Então eu deixo ele habilitado aqui, porém, praticamente todos os outros programas não iniciam quando o meu PC inicia. Isso dá mais agilidade para o meu PC na hora de iniciar, inclusive. Bom, e a outra configuração, você aperta Windows R, que é a bandeirinha do Windows, e você vai digitar msconfig. Esse comando aqui vai abrir os serviços de inicialização, você oculta todos aqui os serviços da Microsoft e você pode desabilitar aqui o que você achar que não deve abrir com o Windows, tá? Igual, eu vou desabilitar aqui desse aqui, da Apple também, que não, da Apple eu uso sim, mas para te falar a verdade. Vou desabilitar esse aqui e o da Steam, que não faz sentido estar habilitado também. Vou mandar aplicar, um OK e pronto. Seu computador, na hora que você reiniciar ele já não vai abrir aquela quantidade de programa excessiva que tinha para ficar ocupando seu processador e sua memória e seu computador ficar lento. Bom, otimizar o computador é muito importante, mas o funcionamento padrão do computador, ele ligar da tela, da vídeo, também é muito importante. Então, você vai clicar nesse vídeo aqui que eu ensino para você como reviver um notebook que não liga, que não dá vídeo em casa antes de levar para uma assistência técnica, para você conseguir economizar e fazer isso com mais agilidade. Então clica aqui e dá uma olhada nesse vídeo aqui.